Saudações, imensa e gloriosa nação alvinegra. Dando sequência aos nossos vídeos falando sobre os esportes que o Botafogo já praticou, hoje nós vamos falar sobre arco e flecha e autobol. O arco e a flecha constituíam instrumentos de caça e de guerra, sendo utilizados desde a pré-história e experimentado o declínio somente no século XVI devido ao aparecimento de armas de fogo. Porém, o rei Henrique VIII promoveu a prática a passatempo oficial na Inglaterra, e em 1537 surgiu uma sociedade de arqueiros chamada a Irmandade de São Jorge. Esse desporto estreou-se olimpicamente nos Jogos de Paris em 1900, mas ficou fora da competição por muitos anos devido à inexistência de um conjunto fixo de regras internacionais. Mais tarde, em 1972, em Munique, o arco e flecha regressou e hoje faz parte das Olimpíadas de Verão, individual e por equipes, nas versões masculina e feminina, e das Olimpíadas de Inverno, biatlo. Nos Jogos Pan-Americanos, o arco e flecha foi introduzido em San Juan, capital de Porto Rico, em 1979. A tecnologia moderna contribuiu decisivamente para o aperfeiçoamento da modalidade com a utilização de novos materiais. O arco tem como base a fibra de vidro, enquanto a flecha utiliza alumínio, carbono ou grafite, podendo atingir velocidades superiores a 240 km por hora. O arco e flecha do Botafogo destacou-se nas camadas infantis e juvenis nos anos 60, no século passado. E aqui são os títulos que o Botafogo conquistou durante esse período. Campeão estadual juvenil feminino, 1961, 62, 63 e 64. Campeão estadual infantil feminino, 1962, 63 e 64. Campeão estadual juvenil masculino, 1964. Campeão estadual infantil masculino, 1964. Essa pesquisa foi retirada do blog Rui Moura. Aqui eu agradeço pela permissão de compartilhar informações. Todos nós sabemos que a manutenção do esporte amador, como arco e flecha, por exemplo, é muito cara, os equipamentos são caros e sem patrocínio fica praticamente impossível aos tão combalidos clubes de futebol, que já passam por situações tão difíceis, de manter essas modalidades. É uma pena porque era um esporte muito procurado. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. Vamos falar agora do autobol. Autobol é um tipo de esporte coletivo disputado por alguns clubes do Rio de Janeiro durante a década de 70. Foi o médico Mário Martins Tourinho que criou esse esporte. Na época, o médico era diretor do Serviço Médico do América Futebol Clube e também médico da Associação Carioca de Volante de Competição. No final da década de 60, Tourinho, fã de futebol e automobilismo, teve então a ideia de juntar as duas coisas. Equipes do Botafogo, América, Flamengo, Fluminense e Vasco foram formadas e disputaram o Campeonato Carioca de Autobol. E alguns jogos de autobol tiveram a sua bilheteria esgotada, tendo assim, em alguns casos, mais torcedores que os próprios jogos de futebol. A maior parte dos jogos foi disputada no campo do América, cujo gramado estava destruído e aguardava reforma, e também no campo do Colégio Santo Inácio, em Botafogo. O objetivo do jogo era acertar uma bola de 1,20 m de diâmetro e 12 kg em traves oficiais de futebol. O veículo mais usado era o Dauphine, que além de barato tinha a vantagem do câmbio de 3 marchas, com a ré e a primeira no mesmo canal, o que facilitava as necessárias e sucessivas manobras. Com a crise do petróleo, as competições automobilísticas no Brasil foram severamente prejudicadas, sendo o autobol proibido. Por isso o esporte deixou de ser praticado.
O sucesso dos primeiros jogos foi tamanho que em 1973 foi instituído o Campeonato Carioca de Autobol, disputado por equipes representando Fluminense, América, Flamengo e Vasco. No ano seguinte, o Botafogo entrou no lugar do América. Os carros eram pintados com as cores dos clubes e possuíam os escudos e os números como se fossem as tradicionais camisas do futebol. Com o estouro da grave crise econômica do petróleo, a fase do milagre econômico acabou. As competições automobilísticas sofreram severas restrições no Brasil e a prática do autobol cessou definitivamente, o que foi uma pena, pois na época ela tinha tanta ou mais popularidade que o próprio futebol. Em 73 o campeão foi o Fluminense e em 74 foi o Botafogo. O Botafogo conquistou invicto os 3 turnos da competição, marcando 32 gols e sofrendo apenas 13. Após vencer o primeiro turno, o Botafogo conquistou também o segundo turno, do dia 26 de agosto de 1974, ao vencer o Fluminense de goleada por 4-1. O Botafogo alinhou com Paulo Alvarenga, Antônio José, José Luiz e Ronaldo César Coelho, irmão do conhecido árbitro de futebol. O Fluminense apresentou-se com Fernando Davi, Ivan Santana, Alfredo e Paulo Jorge. O terceiro e último turno realizou-se a 17 de novembro de 1974, sagrando-se o Botafogo campeão carioca de autobol, não oficial, ao derrotar o Fluminense por 3-1 no campo dos funcionários do Horto Florestal. O Botafogo alinhou com Zé Luiz, 2 gols, Paulo Alvarenga, Marcelo e Ronaldo César Coelho, 1 gol. O Fluminense apresentou-se com Ivan Santana, Alfredo, Paulo Jorge e Fernando Davi. Essa matéria foi retirada do blog Mundo Botafogo. E como todo vídeo, no final eu cito um versículo bíblico para a nossa meditação. E esse versículo de hoje é para que nós possamos refletir diante dessa situação que nós estamos passando, essa crise, essa pandemia, a crise política, onde os ânimos estão acirrados, onde o ódio, o rancor estão em alta. Então esse versículo é para a nossa meditação. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Saudações alvinegras.